Salve, salve, camaradas! Tudo bem com vocês? Hoje eu não estou com o auxílio do nosso querido camarada Tomás, mas eu espero que vocês gostem da conversa, gostem das reflexões que a gente vai fazer aqui. Eu separei hoje para a gente conversar uma notícia que eu li lá na Brasil de Fato, e eu espero que vocês gostem, se possível deixem o like, deixem os comentários de vocês. Vocês sabem que os comentários são muito importantes, a gente sempre leva eles em consideração e também ajudam muito a engajar o canal, tá certo? Bom pessoal, vamos logo para a vaca fria. Eu até imprimi hoje para vocês, ó, vocês podem ver. Hoje eu imprimi essa folhinha. Quase nunca faço os vídeos aqui lendo, é muito difícil mesmo. Geralmente vou de um jeito espontâneo para conversar com vocês. Mas essa notícia me chamou bem a atenção e eu acho que ela vale a pena ser lida linha por linha, tá? Porque, querendo ou não, ensina muito do que a gente está vivenciando nesse período histórico. Acaba sendo o resultado das políticas públicas que foram consolidadas desde a derrubada da Dilma, né? Todo aquele esquema da ponte para um futuro, né? E toda essa neoliberalização das políticas públicas, dos serviços públicos e das grandes empresas estatais, que vocês vão ter um gostinho do que foi feito com a nossa tão famigerada Petrobras, tá bem? A manchete é a seguinte: Petrobras vai pagar mais de 217 bilhões de reais a acionistas em último ano de governo Bolsonaro. A notícia, como eu disse para vocês, é da Brasil de Fato, e quem escreveu foi o camarada, eu acredito que se chama, não sei se eu vou falar certo o sobrenome dele, Vinícius Kontinsky, que diz mais ou menos o seguinte: a Petrobras anunciou nesta quinta-feira, dia 3, que vai pagar mais 43,7 bilhões em dividendos a seus acionistas neste ano. Levando esse valor em consideração, a estatal distribuirá ao todo 217 bilhões de reais a seus investidores só em 2022. O valor é mais do que o dobro pago referente aos resultados da empresa em 2021, que foram 101,3 bilhões de reais. Até aquele momento, o maior dividendo da história da companhia. É também cerca de 40 vezes o valor da média de dividendos pagos por ano pela Petrobras de 1995 a 2020. Pasmem, pessoal, 40 vezes o valor da média. Ou seja, cerca de 5 bilhões de reais em valores nominais. Aí, abre parênteses, sem correção. Os dados são do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. Abre parênteses de novo, DIESE, fecha parênteses. Dividendos são parte do lucro que empresas distribuem a acionistas. Não é novidade para ninguém, né? No caso da Petrobras, a empresa já havia anunciado 2 pagamentos de dividendos neste ano. 48,5 bilhões de reais no final do primeiro trimestre, mais 87,8 bilhões no final do segundo trimestre e, com o valor anunciado hoje, chega-se à marca então dos 180 bilhões de reais. Além disso, a empresa ainda pagou neste ano 37 bilhões de reais referentes à parte do lucro obtida no ano passado. Só neste ano, portanto, a Petrobras já se comprometeu a repassar 217 bilhões de reais a acionistas. 217 bilhões de reais a acionistas. Tal valor é questionado pela Associação Nacional dos Petroleiros Acionistas Minoritários da Petrobras, abre parênteses, Anapetro, fecha parênteses, e pela Federação Única dos Petroleiros, abre parênteses, FUP, fecha parênteses. Para elas, tamanho dividendo compromete a capacidade de investimento da Petrobras e, assim, o futuro da companhia. Por conta disso, as entidades buscarão barrá-lo na justiça. Segundo David Bacelar, coordenador-geral da FUP, com 43,7 bilhões, a Petrobras poderia recomprar 2 refinarias privatizadas durante o governo do presidente Jair Bolsonaro e ainda concluir obras em outras plantas produtoras de combustíveis e de fertilizantes que a estatal possui.
Abre aspas. Além de questões legais, a distribuição de dividendos de tal magnitude é imoral. Concordo plenamente aqui com o companheiro David. Além de ser completamente ilegal, inconstitucional, contra tudo que a Petrobras representa em si, contra toda a legislação infraconstitucional que é consagrada para a Petrobras, além de tudo isso, é extremamente imoral. Né? É imoral. Num país onde a gente tem mais de 30 milhões de pessoas que passam fome, a gente está destinando 217 bilhões de reais em um ano para acionistas que a vasta maioria é estrangeiro, né? A gente sabe, é estrangeiro. Que são os donos da nossa nação, do nosso país. Então, seguindo. O presidente da Anapetro, Mário Dalzotti, disse que, abre aspas, de forma absurda, a nova política de dividendos da Petrobras permite pagamentos trimestrais com saque, inclusive na conta reserva de lucros, o que implica a redução do patrimônio líquido da empresa. Fecha aspas. Esse patrimônio é uma espécie de reserva que a companhia tem para investimento. Por exemplo, a FUP e a Anapetro reclamam que, enquanto a Petrobras remunera como nunca seus investidores, a empresa investe muito pouco. No primeiro trimestre de 2022, foram 17 bilhões. Pensa só, 17 bilhões no primeiro semestre de 2022 em investimento. As entidades também pretendem acionar o Tribunal de Contas da União, entre parênteses TCU, fecha parênteses, os Ministérios Públicos de Contas, a Comissão de Valores Mobiliários e a Procuradoria-Geral da República, abre parênteses, PGR, fecha parênteses, contra o pagamento dos dividendos anunciados. A Petrobras é hoje a empresa do mundo, então, que mais distribuiu dividendos a seus acionistas. O dado foi calculado pela gestora de investimentos Janus, acho que é Janus, né? Porque deve ser gringa. Janus Henderson, e divulgado em agosto deste ano. Isso ocorreu durante o governo Bolsonaro, justamente por conta do baixo investimento da estatal e também dos altos preços dos combustíveis vendidos pela Petrobras. Abre parênteses. A política de dividendos da Petrobras é um dos maiores programas de concentração de renda e de evasão de divisas do país. Fecha aspas, disse o economista Eric Gil Dantas, acho que é Eric Gil Dantas, do Observatório Social do Petróleo, entre parênteses, OSP, fecha parênteses. Aí abre aspas. A gente concentra renda porque o lucro da Petrobras é baseado em preços elevados de gasolina e gás pagos pela população. Ainda perde dinheiro porque boa parte dos dividendos da Petrobras vai diretamente para o exterior. Fecha aspas. Hoje, mais de 45% dos acionistas da estatal são estrangeiros. Estrangeiros, ó, 45%. 45%. Tá vendo? 45%. Isso não é pouca coisa, pessoal. É como se eles fossem metade. Tá? Eles são donos de metade da nossa companhia. O governo, que é o controlador da empresa, tem, em média, 36% das ações. Então comparem com isso, né? O pessoal fica falando aí. Ah, Petrobras é completamente pública, não tem concorrência, é monopólio, blá blá blá. Toda essa merda que muito liberal fala. Aí assim, pessoal, né? Quando a gente tem em mente que a gestão dela é uma gestão basicamente privada. O governo controla, em média, aí, 36% das ações. 36%. Enquanto que os acionistas estrangeiros têm 45%. Então, assim, ó, isso não é preocupante? Uma empresa que, além de pautar a vasta maioria dos preços na nossa economia, aqui no nosso mercado interno, porque ela consegue fixar o preço do petróleo e manejar o preço do petróleo, é uma empresa extremamente estratégica no longo prazo, no médio e longo prazo, e que, aos meus olhos, simplesmente não faz sentido 45% dela ser de acionista estrangeiro.
Será que se os Estados Unidos da América, por exemplo, se a França, se a Alemanha ou se a Inglaterra tivessem uma empresa do porte que é a Petrobras, com o nível de desenvolvimento, pesquisa, tecnologia que ela tem, será que eles aceitariam que 45% da empresa fosse de acionistas estrangeiros? Acho que não, né? Aí vem o nacionalismo, né? Aí eles são nacionalistas. Mas se nós, brasileirinhos, queremos ser nacionalistas, aí não pode. Aí não pode. Aí tá errado. Querer que a empresa seja 100% pública. Aí é isso, assim, ó. Pasmem. Um país onde tem 33 milhões, mais de 30 milhões de pessoas passando fome. Um país que todo dia, não importa o canto que tu olhe do país, tu vê miséria, tu vê a degradação social, tu vê trabalho precarizado, vê fome, vê morte, vê doença. É plausível que um país que tenha essas vulnerabilidades sociais destine 217 bilhões de reais ao ano para dividendos? Sério mesmo? Cara, é chocante pensar que tem liberal, os caras velhos assim que trabalham com política e tal e conseguem ter a cara de pau de defender uma bizarrice dessas, um assalto desses. Porque é isso que acaba sendo, né? É um assalto ao povo brasileiro. E não é mais aquele assalto indireto, é um assalto escancarado. Será que as forças que levaram Bolsonaro ao poder, que deram conta de dar o golpe na Dilma, que fizeram toda a campanha de avacalhação com o Partido dos Trabalhadores, será que para esses caras o projeto de Brasil deles não deu certo? Porque esses caras estão ganhando com isso aqui. Tá? Quem não tá ganhando é a gente. É a gente que só tem que pagar a porra do combustível na bomba e aí se fode pagando um preço que simplesmente não tem nem condição. Tem nem condição. Saca? Teria que ganhar assim, uns 8, 10 mil reais por mês para dar conta de ter um carro e conseguir abastecer todo dia e fazer as coisas de carro. Porque o preço que tá a gasolina aí, cada vez mais, como o Bolsonaro tinha baixado ela artificialmente, cada vez mais agora ela vai subir, vai bater uns 8, 9 reais. Eu acredito que até uns 8 reais ela vai bater até o final do ano. Até a gente entrar em 2023. Mas hoje, ó, eu queria trazer essa notícia pra vocês, pessoal, pra gente refletir, né? Será que esses caras que deram cabo do governo Bolsonaro, que fizeram toda essa desgraça com o nosso país, tudo que a gente tá vivendo hoje, será que esses caras estão tão preocupados assim? Que pra mim é muito chocante ter que ler uma notícia saindo assim, uma notícia sai assim, ó. E é aceitável. Aceitável ler uma gororoba dessas. Sabe, em que mundo que isso é aceitável, gente? Sabe? Poxa, cara. 217 bilhões. Cara, que isso? O Brasil tá voando? O povo tá todo corado, tá todo mundo fortão? Tá todo mundo comendo bem? As condições de trabalho são ok? Tá todo mundo com plano de saúde, previdência, tá tudo em dia, tá tudo certo. Pra gente mandar 217 bilhões de reais pra fora do nosso país. Tá tudo certo. Cara, assim, ó.
Eu acho que nesse próximo governo que vai ter, o do presidente Lula, vai ter que ser feita uma luta ferrenha para reverter principalmente essas políticas públicas ligadas às grandes empresas estatais, que são empresas extremamente estratégicas. Vide Petrobras. Porque assim, ó, hoje em dia, essa empresa é basicamente dos gringos, né? É eles que estão pautando o nosso combustível, é eles que estão fazendo a gestão da empresa e estão lucrando horrores em cima do nosso petróleo. É isso que está acontecendo. E para fazer essa gente parar de roer o osso, que é um osso de ouro, diga-se de passagem, será que vai ser tão fácil assim? Vai demandar muito trabalho, eu acho, da equipe do Partido dos Trabalhadores, para reverter o mínimo que seja dessas políticas públicas. O mínimo que seja. Eu acho que não é aceitável a gente seguir com esse tipo de política. Também não acredito que o Partido dos Trabalhadores queira seguir com esse tipo de política, de literalmente um assalto ao povo brasileiro, que é isso que está acontecendo. Mas o problema vai ser a represália, porque são setores da sociedade que têm muito poder. Imagina o quanto esses caras não têm de poder econômico. A gente está falando de 217 bilhões de reais ao ano. Ao ano. Isso é um volume de dinheiro que nem entra na nossa cabeça. Nem entra na nossa cabeça. E quando a gente vê essas notícias, cai aquela ficha, né? Por que foi feito tudo o que foi feito com o Brasil? Os episódios que começaram lá em 2013, lá de guerra híbrida, depois derrubada da Dilma, ponte pro futuro, Jair Bolsonaro. Foi planejado, pessoal. Isso assim, ó, foi estruturado, foi feito para ser assim. Tá? Foi feito para ser assim. Enquanto nós ficamos nessa miséria de guerra entre nós mesmos, a grande burguesia nacional, em conluio com boa parte das nações imperialistas, porque não dá pra só falar que é os Estados Unidos da América, mas nações imperialistas da Europa também, se aproveitaram, né? Fizeram um conluiozão ali e se aproveitaram para tirar recursos naturais da nossa nação e botar no bolso deles, para explorar mais ainda a força de trabalho, para fazer com que a desigualdade social, que já é exacerbada, já é de um país que sempre foi uma desigualdade marcante, uma desigualdade histórica, para tornar ela ainda mais acentuada, tornar ela ainda mais visível, mais naturalizada. Por isso que às vezes é difícil entender que mundo vive esse tipo de gente, cara. É uma coisa bizarra. E aí eu não tô falando só dos bolsonaristas quando eu digo isso. É assim, de liberal, de cara que vem assim, dar a cara a tapa, falar na TV e falar em tudo que é lugar. E achar que isso é normal, assim, vir tu dar uma notícia dessa. Ah, pois é, a Petrobras tá lançando dividendos neste ano de 217 bilhões de reais. Aí corta, passa para a próxima notícia. Ah, pois é, temos hoje no Brasil, aqui na metrópole de São Paulo, imensos moradores de rua. Os moradores de rua, a porcentagem só tem aumentado e tudo mais. Cara, até quando vai ser normal esse tipo de notícia? Não é possível, isso é distópico, cara. Distópico, gente. Não tem explicação ter que ler isso aqui, ó. Não tem explicação, velho. Não tem explicação. Sabe? Se a gente vivesse ainda a gente tá num país aí que tá tudo dando certo, tá tudo arrumado. Não, o povo tá trabalhando legal, né? O salário tá bom, tá sempre subindo, né? O pessoal tá tendo um plano de carreira dentro dos seus trabalhos, uma estabilidade dentro do emprego.
Se fosse uma coisa assim ainda, e aí, pô, beleza, a gente tá mandando dividendos altos lá pra fora, até vai, assim, naquelas, mas vai, né? Só que aí, pô, o país tá numa miséria, tá? E digo mais, além da miséria, além de toda essa problemática, o país vive um momento claro de guerra híbrida. De guerra de informação, de narrativa, de dados. E aí, enquanto a gente tem toda essa problemática na psique da população, a gente está mandando para fora ainda 217 bilhões de reais. Vocês conseguem entender por que é que isso tudo aconteceu com o nosso país? Por que fizeram o que fizeram com a Dilma, a possivelmente presidente mais honesta que a gente teve na história desse país, sendo derrubada, tá? E ela que queria sim fazer uma política daí mais desenvolvimentista, fazendo com que as forças produtivas da população brasileira fossem incrementadas, buscando uma industrialização maior, e ela incomodou os setores financeiros da sociedade. E aí aconteceu tudo o que aconteceu. E aí quem começou a pautar o nosso país foi quem? A burguesia do setor financeiro, mercantil, e a burguesia latifundiária do agro. Essas duas burguesias que deram conta de levar adiante toda essa desgraça que a gente está vendo. Tá bem? Então não se perguntem uma ou duas vezes, às vezes, pô, como é que isso foi acontecer com o Brasil e tudo mais, pessoal? Porque realmente isso assim é planejado, foi feito para ser assim, não tem como esconder mais, sabe? No momento que a gente tem esse tipo de notícia, e é sempre isso, e mostrando quanto os estrangeiros, os gringos, principalmente os Yankee, estão fazendo grana a dar e varrer com o nosso país. Com o nosso país. O Brasil é um país extremamente importante no globo. E é um país que tem, não é novidade para ninguém, muitos recursos naturais. E que os Estados Unidos acham que aqui pode ser o quintal deles. Mas aí, até quando vamos aceitar? Vai ser para sempre assim? A gente vai ter que fazer uma revolução socialista? Porque até que ponto ser uma colônia de Portugal, sendo que na época era Portugal e Inglaterra, né? A gente era colônia dos dois, basicamente. Para hoje ser uma colônia moderna dos Estados Unidos da América, o que muda, cara? O que adianta ter lá uma independência formal se na prática, na materialidade das nossas vidas, a gente é uma colônia estadunidense? Colônia. Ou vai vir aqui algum corajoso falar que a gente não é uma colônia dos Estados Unidos, a gente tem soberania e tudo mais. Soberania? O que a gente produz? A gente tem um setor automobilístico, aí, uma indústria automobilística desenvolvida? A gente tem um setor tecnológico de ponta? A gente está em algum tipo de fronteira da ciência, não só relacionado com intelectualidades, ciências sociais, mas em alguma fronteira da ciência que seja relacionada a ciências exatas, matemática, física, química, serviços. O que a gente produz, por exemplo, na indústria de dados, que hoje é tão falada, né? É tão importante em si, porque é o controle da informação. O que a gente produz com dados? Nada, né? Inclusive, onde estão os nossos dados? Onde estão os nossos dados? É o algoritmo aqui do Brasil que fica trabalhando? A gente tem por acaso um algoritmo brasileiro para ficar trabalhando nossos dados? Não! Quem faz isso é Estados Unidos de América, tá? United States of America, tá? É os Yankee de merda que fazem isso. E aí tu vai ter a coragem de vir aqui e falar pra mim, não, mas a gente não é uma colônia, a gente tem soberania, blá blá blá. Soberania? Se os caras são dono do nosso setor energético, nosso setor de petróleo, né? Nosso setor de petróleo, energético, automobilístico, porque é só carro deles que a gente tem aqui, né?
Não é isso, por acaso? Setor de dados, algoritmo, tecnologia. Tudo importa deles, deixa eles produzir. E aí o que a gente vende para eles? Ah, vende matéria-prima, vende carne, né? Que maravilha, vende minério, vende soja, ó que maravilha, né? Então assim, serve para nós pensar na estratégia que a gente tem de desenvolvimento pela frente para esse país, que não é fácil, e como a gente tem os Estados Unidos da América como um rival, é sim um rival, não tem como dizer que esse país é um país que está preocupado com o desenvolvimento das forças produtivas do Brasil, que ele está preocupado com a soberania brasileira. Não, nada disso. Nada disso. Né? Não sejamos ingênuos. Eu acho que seria isso que eu queria trazer para vocês hoje. Eu não sei quantos minutos já deve estar aí, mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se possível, lembrem sempre de deixar o like aí. Eu não sei se... deixa eu ver até se está ficando longo, senão eu até continuo. Não, já está ficando longo. Então é isso, pessoal. Eu agradeço a todo mundo aí que assistiu até aqui. Peço desculpas por não ter preparado nada hoje. Eu só peguei realmente a notícia que mais me chamou a atenção, lendo o Brasil de Fato. E eu espero que vocês fiquem bem, que estejam numa boa aí na vida de vocês, sem maiores problemas, devido a toda essa turbulência relativa às eleições. Eu e o Tomé ainda vamos fazer mais alguns comentários aí sobre todo o desenrolar do segundo turno e a tristeza de vários bolsonaristas aí que tá rodando o país. Mas por hoje seria isso. Um beijo no coração de vocês. Lembrando também que eu deixei aí na comunidade, eu criei agora um Pix pro canal. Para quem quiser contribuir e ajudar a gente aí no canal pra gente conseguir melhorar e não ficar com esse microfonezinho e gravando aí no tablet que é da minha namorada e tudo mais. Para quem quiser ajudar o canal e pode apoiar a gente, tá aí o Pix na comunidade, tá ali a chave, é só vocês contribuírem pra gente, tá bem? Um beijo no coração de todos, valeu, vou ficando aqui, até a próxima. Beijo, tchau!